Amigas, esse dia eu tava pensando se realmente esse sistema de avaliação que a escola tem, que a faculdade tem, ele é justo? O que será que ele faz a gente pensar? Será que ele causa alguma coisa na gente, mentalmente falando? Porque pensa comigo, você se mata de estudar e meio que, tipo, no final de tudo, o que te resume é apenas uma nota? Eu acredito, gente, que cada um tem a forma de expressar individualmente como entendeu cada conteúdo. Então, às vezes, o fulano entende conteúdo mais oralmente, ele consegue explicar de uma forma mais oral. Tem gente que consegue explicar de uma forma mais escrita. Então, assim, cada um tem o seu jeito de aprender e cada um tem o seu jeito de entender o formato do conteúdo. O que eu acho, assim, o que ajuda muito na vida acadêmica são as questões de trabalhos, pesquisas. Isso sim faz com que a pessoa desenvolva um pensamento crítico, que a pessoa desenvolva um aprendizado de fato. Porque pensa comigo, gente, você vai fazer a prova. Muitas pessoas, elas decoram a prova. Elas não entendem o conteúdo por trás, principalmente história, geografia, enfim, essas matérias assim, filosofia, que são mais densas. As pessoas, elas têm a tendência a decorar, não a entender o conteúdo. Eu acho que não é assim que deveria ser feito. Eu acho extremamente injusto. Mas também, eu também acho injusto a gente se cobrar por uma coisa que, infelizmente, vai levar tempo, vai levar muita briga, assim, não sei explicar basicamente, mas reformular esse sistema, reformular esse formato que é a questão acadêmica, porque, como eu falei, decoração não incentiva o pensamento crítico. Tá tudo bem se eu tirar uma nota mais baixa, tá tudo bem se eu não tiver um desempenho melhor, porque aquilo ali não me define, aquilo ali não é aquilo que eu entendo. Às vezes é um conteúdo que eu não tenho afinidade. Gente, por exemplo, eu sou péssima em exatas. Mano, química, física, mas química e física depende da conta. Gente, mas não dá. Eu não consigo gostar, é difícil demais. Então eu acho que é cada um, sabe? A gente não pode resumir o que a gente entende por gente em uma nota só, em um zero que você levou uma vez na sua vida, porque, gente, é super normal você levar um zero. Assim, eu demorei muito tempo pra entender, mas eu não fiquei me cobrando por isso, porque, tipo, isso, como eu falei, é uma coisa que foi imposta, infelizmente, pra nós desta forma. A gente não tem, tipo, infelizmente, um controle. O que a gente deveria ter, o que a gente sempre deve buscar é melhorar o ensino e a educação. Então, basicamente, o vídeo de hoje é meio que um bate-papo pra, tipo, vocês entenderem, eu também entender algumas coisas, de que, tipo, assim, não é porque você tirou um zero ou uma nota que você não esperava tirar, que é o fim do mundo, e que acabou, e que, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Enfim, sabe, gente? Eu acho que assim, tem coisas da nossa vida que não merecem o nosso estresse. Então, por que eu vou me estressar por uma coisa que eu sei que eu fiz, que eu sei que estudei, só que na hora da prova eu fiquei confusa, eu fiquei nervosa, me deu ansiedade. Então, assim, não se culpe por uma coisa que não vai definir você, até porque, gente, falando em uma parte mais do âmbito escolar mesmo, na escola, que eu sinto que isso, pelo menos eu sinto isso, de que na escola a gente se cobra mais quando a gente tira uma nota baixa do que na faculdade, entende? Porque tem 3 pontos aqui que eu acredito que não é uma desmotivação, sabe? Porque, assim, estudar sobre o que a gente gosta, o que a gente quer ser, é muito legal e sempre vai ter aquilo que a gente não gosta, é normal. Mas dá mais um gás. E às vezes na escola tem coisas que você não é boa o suficiente, que você não se dá bem. Não porque você é ruim, que você é boa, não. É porque você não se lida bem com isso. Então, pra você vai ser diferente. Mas pra outra pessoa, não, e tá tudo bem. E na faculdade, você tem a opção de saber aquilo que é melhor pra você. A área que você quer seguir no seu âmbito profissional é uma coisa muito mais ampla, não é uma coisa mais nichada aqui na escola, entende? Eu acredito que, pelo menos nas escolas que eu já estudei, enfim, falta muito essa questão do pensar, do pensamento na prova, entende? Porque perguntar pra fulano quem foi Getúlio Vargas é uma coisa, assim, decorável. Mas perguntar o que ele achava do modelo de governo, do que o Getúlio Vargas fazia de uma forma mais reflexiva, o que faltava no governo de Getúlio Vargas, o que ele entendia sobre a posição política, sabe? Essas questões assim. Não uma coisa nichada, uma coisa óbvia, uma coisa que no futuro vai ser uma decoreba, entende? Porque eu acredito que a escola e a faculdade, ela foi feita pra gente pensar. Pra gente pegar o nosso caderninho lindo e maravilhoso, a nossa caneta, a nossa marca-texto, sentar na nossa bunda e estudar.
uma coisa que, assim, pelo menos assim, na minha escola eu só tive isso no terceiro ano do ensino médio, que foi ler uma literatura clássica, que foi... esqueci o nome, mas... O nome... Enfim, gente. Mas foi a primeira vez que eu li um livro, assim, mais literatura, uma linguagem mais complicada de ler. Era uma obra brasileira, inclusive. Só que eu esqueci o nome, eu fui da memória. Mas, enfim, foi o único ano, assim, que eu tive isso. E não é sobre isso. Gente, eu nunca, na escola, nunca tive incentivo de ter Clarice Lispector, sabe? Esse vídeo também que fica esse podcast tá ficando meio que uma bagunça, mas é que meio que tudo engloba uma coisa na outra, sabe? O que um zero faz com a nossa cabeça, sabe? Sendo que, tipo, não é sobre isso. Uma coisa que quando eu parei pra refletir sobre esse negócio de levar um zero, de levar uma nota com um desempenho que você não esperava, isso é uma coisa que faz a gente se cobrar demais, de uma forma excessiva, ainda mais se você busca avaliação acadêmica toda hora. E, cara, quando eu entendi esse ponto, eu comecei a eu mesma fazer algumas coisas em relação a isso. Começar a ler os livros que eu queria ler, foi começar a aprofundar mais os conteúdos. Então, meio que eu fiz uma coisa pra suprir aquilo que eu achava que faltava na sala de aula, sabe, gente? Porque, como eu falei, eu acho que é muito mais valioso incentivar o pensar do que o decorar. Claro que, não indiretamente, o professor vai incentivar você a decorar o conteúdo, né? Mas a forma que é gerada, a forma que é passado pra gente, é como se fosse isso. Você precisa tirar um 10 e é isso. Se você não tirar uma nota suficiente, você não vai passar de ano. E eu não acho que isso prepara a gente pro ambiente de trabalho, pra vida, pra, tipo assim, pro âmbito que é para além da sala de aula, entende? E na faculdade também, né? Vou incluir agora um pouquinho da faculdade. Existem as provas. Só que eu vi uma diferença bem gigantesca, assim, das provas da faculdade para as provas da escola, porque as provas da faculdade, algumas têm perguntas que fazem com que você pense como se você estivesse agindo naquilo que você aprendeu. Então, tipo assim, vamos supor que você fez faculdade de publicidade e propaganda. E aí, na hora da prova, vai ter assim... o que é necessário para uma marca fazer um rebranding? Tipo, qual que são os pontos que ela tem que se alertar para fazer um rebranding? Tipo, um negócio assim. Porque, tipo assim, é uma pergunta. Só que você precisa entender o que é rebrand de uma forma bem ampla e entender aquilo que vai gerar uma negatividade no seu rebrand. Então, você, tipo, não tá decorando. Você tá explicando uma coisa que foi ensinada e que você literalmente aprendeu. Então, eu acho que uma nota, um zero, ele não vale de porra nenhuma, gente. Quando nada de pensamento crítico, do pensar é explorado. Então, assim, não se acanhe com zero. Não acho que um zero vai, tipo, ai, meu Deus do céu, e agora? Sou burra. Não, gente, não é isso. Não é isso, não vai ser. Uma coisa que eu fazia muito e ainda faço hoje em dia, e principalmente quando eu tava na escola, enfim, faculdade, eu sempre revisava o conteúdo do que eu aprendi quando eu chegava em casa. Era cansativo? Era. Mas me ajudava a ter um desempenho muito bom na escola, eu aprendia muito melhor. Eu ficava feliz com o resultado. Claro que às vezes não saía como esperado também, mas tudo bem. Então, o não se cobrar tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente, ao invés de se cobrar, a gente tem que olhar para o cenário e pensar, tá, calma. Se eu tô mal por isso, o que eu posso fazer pra melhorar? O que eu posso fazer pra me sentir bem com isso aqui? Será que isso aqui me define mesmo? Porque no final, gente, quando a gente olha uma prova que a gente foi bem, a gente sabe o conteúdo. Só que decorar não é aprender. Entende? Às vezes a gente esquece que a gente decorou. Porque não tem como vocês lembrar de tudo. Eu lembro que eu tinha uma professora de história que ela gostava de fazer prova dissertativa e não tinha alternativa nenhuma. E era sempre umas perguntas imensas e, tipo, pra definir o que são as coisas. Cara, tipo assim, bizarro. Eu não ia decorar tanta coisa desse tipo, assim. Algumas coisas eu lembrava, porque eu sabia. E as coisas que eu decorei, eu esqueci. Mas claro que isso varia de pessoa pra pessoa, mas eu não recomendo decoração, eu recomendo aprender aquilo mesmo. Porque no final aquilo vai levar você pra um ambiente e pra uma oportunidade muito melhor, pra um repertório melhor. Então não se acanhe com zero, não ache que uma nota zero vá atrapalhar no seu desempenho futuro ou que você vai reprovar de ano. Gente, não tem nada a ver. Não tá vendo nada a ver? Porque na faculdade, a gente entende isso quando a gente começa a praticar aquilo que a gente aprendeu, quando a gente é inserido no mercado de trabalho. O que é totalmente diferente de uma prova que te dá uma nota de 0 a 10, vamos supor assim. Quando você faz uma faculdade, você tem todo
um processo de aprendizado, tanto que você fica 1 ano fazendo faculdade, algumas empresas são assim, e aí depois você vai fazer o estágio. Então você teve, tipo, todo esse tempo pra aprender, pra adquirir conhecimento e sempre pensando para além do que é óbvio que é a sala de aula. Quando você vai fazer a prática, você se empolga, você fica feliz, mas você vê que você sabe aquilo e que é legal, é aquilo que você aprendeu, mas de uma forma diferente. Você entende melhor, você analisa melhor as coisas. Isso também te ajuda na faculdade. Então você fica meio que 1 ano de preparação, dependendo do mercado de trabalho, de sua escolha também, daquilo que você quer pra você. E aí no final você vai pra prática, você vivencia aquilo que você aprendeu, entende? Enfim, amigas, eu acho que é isso que eu quero trazer pra vocês. Porque é uma coisa que, assim, eu vivenciei muito. Eu tenho que me policiar muito ainda pra não cair nisso de, caraca, como que eu vou olhar uma nota, né, que tá ali na prova e não vou me definir a isso, eu não vou deixar me abalar por isso. É um processo, amigas, mas nada que um autoconhecimento, uma autorreflexão resolva esse problema pra você. Enfim, amigas, é um processo, é complicado, mas nada que uma autorreflexão, um autoconhecimento não resolva tudo isso. Então, não se cobre por uma nota, não ache que é o fim do mundo, porque nunca vai ser e não é. O que vale mesmo é você entender e você colocar, dependendo, né, se você estiver na faculdade, colocar em prática aquele conteúdo. Ou se você tá na escola, se aprofundar mais, procurar extracurriculares pra fazer esse tema, que vai te ajudar muito, eu tenho certeza. E é isso, amigas. Um beijo e me sigam para mais